Cada obra de Picasso é um enigma surpreendente e hoje vamos aprender a decifrá-los. Picasso começou a desenhar desde a infância sob a orientação de seu pai, José Ruiz Blasco, que era professor de desenho. O pai percebeu nele um grande talento e aos 8 anos Picasso pintou seu primeiro retrato a óleo. Picador após assistir a uma tourada a cavalo, que lhe causou uma grande impressão. Posteriormente, veremos com frequência temas de touradas em suas obras. Este retrato o acompanhará por toda a vida, como origem de sua criatividade. Aos 10 anos, Picasso se mudou com a família para Barcelona e ingressou na Escola de Belas Artes La Lonja. Ele tinha apenas 14 anos. Nessa idade, geralmente não aceitavam alunos na escola, mas seu pai, que trabalhava lá, conseguiu sua matrícula. Ele passou no concurso com mérito e foi aceito. E a partir desse momento nós vamos mergulhar juntos em uma observação fascinante dos acontecimentos na vida de Picasso, que transformaram sua visão de mundo e ao mesmo tempo mudaram sua arte. Evento 1: As Sombras de El Greco. Aos 16 anos, por apenas um ano, Picasso vai para Madrid, onde ingressa na Real Academia de Belas Artes de São Fernando. Mas o classicismo e os métodos conservadores de ensino não lhe agradam. Por isso, ele mata todas as aulas e passa quase todo o tempo no Museu do Prado, onde vê pela primeira vez as pinturas de El Greco. El Greco é um gênio com um estilo totalmente único, um verdadeiro revolucionário do século XVII. Ele conseguiu, mesmo dentro da arte muito restrita pelas doutrinas religiosas daquela época, criar seu próprio estilo único. E isso fascina o jovem Picasso. As cores sombrias, as sombras densas, os membros alongados, quase fluidos e retorcidos, tudo isso encanta o futuro artista. Lembre-se deste momento. As obras de El Greco logo se refletirão nos primeiros experimentos de Picasso, nos primeiros passos em direção ao seu próprio estilo único. No começo de suas carreiras, a maioria dos grandes artistas imitou alguém. A busca por si mesmo é natural para o artista, e geralmente, no início, consiste em copiar as experiências mais impressionantes dos predecessores, até que ele encontre seu próprio estilo. Evento 2: Suicídio. Em 1900, Picasso viaja para Paris com seu amigo Carlos Casagemas para a Exposição Universal, onde conhece a obra dos impressionistas. Ele tem 19 anos, não tem dinheiro e até mesmo essa viagem é paga por Casagemas. Mas a pobreza é compensada por uma enorme curiosidade e uma ambição incrível. Talvez uma das maiores da história da arte. Nesse período surgem o fauvismo, o pontilhismo, o pós-impressionismo e muitos outros ismos. E para cada artista, torna-se o objetivo de vida e carreira ser o fundador de seu próprio movimento na pintura, seu próprio ismo. Não deixe de assistir ao meu vídeo sobre os impressionistas para entender como eram aqueles tempos. O link estará na descrição. Mas nem tudo é tão romântico assim. Picasso tem pouco dinheiro e Paris é uma cidade muito cara. Junto com Casagemas, eles se mudaram para um quartinho minúsculo em Montmartre. Naquela época, Montmartre era um refúgio da boemia, no sentido de que era uma espécie de grupo artístico misturado com comerciantes de objetos roubados e prostitutas. O quarto em que eles moravam era tão pequeno que precisavam trabalhar em turnos. Carlos durante o dia e Picasso à noite. Enquanto Picasso se adaptava à nova cidade e à vida de artista em Montmartre, Carlos Casagemas se apaixonou por uma dançarina francesa do cabaré Moulin Rouge, Germaine Pichot. Esse amor não era correspondido e Casagemas começa a beber e entra em depressão. E em 1901 acontece um evento que se torna o primeiro grande choque na vida de Picasso e será um ponto de virada importante em sua obra. Casagemas, após receber mais uma recusa de Germaine para se casar com ele, em um dos cafés de Paris tenta atirar nela e, após errar, atira na própria cabeça. Casagemas morre repentinamente sem nunca saber que Pichot sobreviveu. Esse acontecimento choca Picasso, ele se fecha em si mesmo, e 5 meses depois o mundo verá o primeiro quadro de seu famoso período azul, Evocação, o funeral de Casagemas. Aqui é preciso dizer que esse período é chamado de azul pelos críticos, o próprio Picasso não o sentia assim. No entanto, a vida em Montmartre, na pobreza e cercado de pessoas pobres lutando pela sobrevivência, se refletiu em suas pinturas. O choque pela perda do amigo, em idade tão jovem, intensificou ainda mais as cores do desespero e do drama que ele observava diariamente ao seu redor. Talvez não tenha sido apenas a perda pessoal do amigo, mas também a perda do companheiro com quem dividia o quarto e as despesas. Para Picasso, era 2 vezes mais difícil viver em Paris sozinho. Esse período de sua vida, Picasso não gostava nem um pouco das consequências e se livrava de tudo que lhe lembrava da existência miserável.
e Picasso deixa Paris e volta para a Espanha. Ele voltou para Paris em maio de 1900 e alugou o mesmo ateliê que ele dividia com Casagemas e visitou o café onde Carlos cometeu suicídio. No final, como era típico, Picasso iniciou um romance com Germaine. Uma delas permaneceu em sua vida por anos e foi uma das modelos de As Senhoritas de Avignon. É importante ressaltar que no início dos anos 1900, os impressionistas finalmente começaram a ser aceitos. Esse é talvez o período mais interessante e turbulento da história da arte. Finalmente, o sufocamento da Academia de Artes de Paris diminuiu e chegou o tempo das buscas. Nesse período, vemos claramente a influência de El Greco, cujas pinturas Picasso estudou em Madrid. Veja as mesmas linhas espiraladas, mãos distorcidas, sombras profundas e dramáticas e uma sensação geral de melancolia, tristeza e até mesmo desespero. O período azul é caracterizado pelos tons azul esverdeados de suas pinturas, uma sensação de tristeza e solidão. No entanto, já se nota a influência dos impressionistas. Figuras simplificadas e quase planas, com cores não naturais. O período azul vai durar até 1904, quando será substituído pelo período rosa. Evento 3, o primeiro amor. Em 1904, Picasso conhece a modelo Fernanda Olivier, que fugiu do marido e morava perto do ateliê de Picasso. O relacionamento deles durará 7 anos, marcado por uma intensa turbulência. Tanto Olivier quanto Picasso eram amantes ciumentos e suas paixões às vezes chegavam até mesmo a brigas físicas de Picasso. Aos 24 anos, ele está apaixonado pela primeira vez após superar o choque pela morte do amigo. Tudo para o jovem parece cor-de-rosa, e isso imediatamente se reflete em sua criatividade. Fernanda era uma grande admiradora do circo e Picasso rapidamente se envolve com a vida circense. Ele é conquistado pelo contraste entre o brilho e a alegria do ambiente do circo e a vida pobre dos artistas, que passam a preencher suas pinturas. A bem conhecida por nós, Menina sobre a Bola, que está na coleção do Museu Pushkin, é considerada uma pintura de transição do período azul para o período rosa. Nesse período, que vai durar apenas alguns anos, parece que a vida e as emoções são adicionadas às telas de Picasso, emoções que sem dúvida se tornaram uma projeção de seus novos sentimentos, nunca antes experimentados. Fernanda Olivier se tornará a sua musa e modelo para 80 telas, incluindo as primeiras obras cubistas, Evento 4 e Retrato de Gertrude Stein. Nós já estamos quase chegando ao cubismo. Lembram que falei sobre o quadrado negro de Malevich em um dos vídeos? Da mesma forma, aqui é muito importante seguirmos passo a passo os passos de Picasso para entender como essa ideia genial surgiu em sua cabeça. Em 1905, um ano após conhecer Fernanda, Picasso conhece em Paris Gertrude Stein, uma escritora americana e teórica da literatura. Naquela época, Paris era um caldeirão de celebridades. O pensamento livre e os novos horizontes atraíam artistas do mundo todo para a capital francesa. E aqueles que hoje nos parecem deuses, naquela época eram jovens, inexperientes e se reuniam facilmente em cafés, conversavam, discutiam, competiam, se apaixonavam, bebiam demais e enriqueciam uns aos outros com ideias e o cheiro real de álcool. Impressionado com a personalidade da escritora americana, Picasso propôs pintar seu retrato, iniciando o trabalho no outono, em 1905. Segundo Stein, ao todo foram cerca de 90 sessões de pose, que aconteceram no ateliê do artista. Mas na primavera de 1906, após várias tentativas de desenhar o rosto de Gertruda, ele disse que não havia mais a olhar para ela. Seu olhar artístico ficou cego, ele apagou o rosto dela. Ele foi para a Espanha visitar os pais e só voltou ao quadro no final de 1906, terminando rapidamente o retrato de memória. Memorize essas datas e essa pausa serão cruciais para nós. No final, ele criou um retrato protocubista completamente diferente de tudo que já havia feito. Veja, já não há mais simetria nele. Nós vemos nesse rosto quase quebrado os primeiros sinais do cubismo, que logo aparecerão na Jovem de Avignon. Preste atenção nos olhos. Pela primeira vez aqui, vemos uma íris preta não desenhada. O retrato de Gertrude, aos 32 anos, parece severo e até mesmo brutal, fazendo-a parecer mais velha. O retrato gerou discussões nos círculos artísticos. Alguns viam uma novidade na pintura, mas a maioria observava que não se parecia com seu protótipo. Todos acham que ela não se parece com seu próprio retrato, mas tudo bem. Afinal, ela conseguirá parecer exatamente assim, dizia Picasso respondendo às críticas. Mas Gertrude gostou muito do retrato, e no fim da vida ela o chamaria de sua única representação verdadeira.
Essa mudança de estilo foi um ponto de virada na obra de Picasso. Estamos entrando na reta final, que em breve nos levará ao cubismo. Mas como Picasso chegou à ideia do famoso estilo que literalmente revolucionou o mundo da arte? Evento 5. A estatueta africana de Matisse. Em busca de inspiração, muitos artistas daquela época recorriam a outras culturas, como a do leste asiático e a africana. E para nós é importante uma lembrança do jovem artista cubista Max Jacob, escrita futuramente em 1911. Ele descreve um encontro de artistas que aconteceu justamente em meados de 1906, ano em que foi pintado o retrato de Gertrude Stein, no qual estava também Gueve. Apollinaire, Matisse, Picasso e o próprio Max. Zaco Apollinaire também ficou surpreso, assim como eu, com o seu nascimento. O cubismo nasceu numa manhã, ou melhor, numa noite. Apollinaire, Picasso e eu almoçávamos na casa de Matisse, que exibiu uma estatueta africana. Picasso a observou longamente. E no dia seguinte, quando cheguei à rua Ravignan, número 13, encontrei no chão grandes folhas de papel cobertas de linhas pretas. A partir desse dia, Picasso mergulhou em meditação e silêncio. Acho que isso foi em 1906. Lembra daquela pausa na pintura do retrato de Gertrude Stein? Eu me atrevo a afirmar que o jantar descrito aconteceu justamente durante essa pausa. E foi exatamente ela, essa estatueta, que deu a ideia ao Picasso para o primeiro experimento. E Picasso voltou animado ao retrato, já tendo em mente o que queria retratar nele. O primeiro passo para uma nova palavra na arte. Dessa forma, vemos que um acontecimento totalmente aleatório, visto na estatueta africana como uma revelação, ficou gravado na mente do artista e gerou algo novo. Quero enfatizar novamente que, para entender a arte, não basta apenas olhar para as pinturas, é preciso compreender como e por que o artista as criou. Mas o mais interessante ainda está por vir. Impressionado, Picasso, acompanhado por Guillaume Apollinaire e André Derain, foi imediatamente ao Museu Etnológico do Trocadero, onde estavam expostos troféus coloniais. Naquela época, Derain já era um apreciador da arte africana, com a qual teve contato no Museu Britânico. A visita àquela exposição inspirou ainda mais Picasso, levando-o não só a admirar, mas também a colecionar obras dos aborígenes africanos. Logo, a coleção de estatuetas africanas quase levaria Picasso para trás das grades, mas tenha um pouco de paciência. Picasso lembra: o cheiro de mofo e a repulsa apertaram minha garganta. Eu fiquei tão deprimido que, a princípio, pensei em ir embora imediatamente, mas me obriguei a ficar. Para estudar essas máscaras, todos esses objetos que as pessoas criavam com o propósito sagrado de servir como intermediários entre elas e as forças desconhecidas e hostis que as cercavam. As pessoas tentavam superar seus medos dando a eles cor e forma, e eu entendi o que realmente significa a pintura. Isso não é um processo estético, é uma forma de magia que está entre nós e o universo hostil. Ela incorpora tanto nossos medos quanto nossos desejos. Naquele dia eu entendi que tinha encontrado o meu caminho. Nos anos posteriores, Picasso tentaria suavizar e esconder a ligação do surgimento do cubismo com as estatuetas africanas. Isso simplificava demais o surgimento da ideia, dissipava a magia e o aura de genialidade. Veja como ele descreveu esse mesmo período de forma vaga. Mais tarde, minhas experiências artísticas mais intensas aconteceram quando, de repente, descobri a incrível beleza das esculturas criadas por artistas anônimos da África. Essas obras de arte religiosa, apaixonada e rigorosamente lógica, estão entre as criações mais impressionantes e belas da imaginação humana. Assim como Malevich, que pouco depois inventou o raio negro, que supostamente o inspirou a criar o quadrado preto. Sim, provavelmente como qualquer artista vaidoso, Picasso tenta embelezar o momento do surgimento de sua maior inspiração na vida. E quem não gostaria? Ele não quer atribuir a ideia a uma simples estatueta africana banal, quer criar o mito de uma inspiração divina que até então dormia dentro do próprio Picasso e somente dentro dele. Mas nós, como sempre, não vamos cair nesse truque. Porque, na minha opinião, não há nada de errado no fato de que até mesmo as coisas mais incríveis no mundo da arte são resultado de coisas bastante simples que aconteceram com a pessoa certa no momento certo. Afinal, essas estatuetas foram vistas por milhares de pessoas e artistas antes de Picasso, mas só ele, ou pelo menos ele foi o primeiro, elas inspiraram a fazer algo que quebraria a arte e a dividiria em cubos. Evento 6. Bardelli. Em julho de 2007, a Newsweek publicou um artigo de 2 páginas definindo a próxima pintura sobre a qual vou falar para vocês como a obra de arte mais influente dos últimos 100 anos.
Em junho de 2017, o New York Times publicou um artigo do crítico de arte Roland Cotter, no qual se afirma que Picasso mudou a história desta obra. Ele substituiu o ideal inofensivo do corpo no clássico por um novo tipo de seres agressivamente sexuais e perigosos. Parece que nunca nasceu no mundo um artista tão amoroso quanto Picasso. Sua vida sexual começou aos 14 anos enquanto estudava Belas Artes em Barcelona. Seu professor, Marcel, levou o jovem Picasso a um bordel, onde, por 5 pesetas, o futuro grande artista teve sua primeira experiência sexual. Ao se mudar para Paris e conviver com o círculo artístico, Picasso não se privava de se relacionar com cantoras e dançarinas. Moulin Rouge, como já sabemos. E quando voltava para a sua Barcelona natal, frequentemente visitava o bairro da Luz Vermelha. Nos primeiros anos, até conhecer Fernanda Olivier, Picasso não evitava sexo pago. Por isso, a ligação de Picasso com bordéis está longe de ser passageira. Pode-se dizer que, no período de formação, essa ligação definia sua vida sexual, embora não seja muito comum falar sobre isso. E me parece bastante natural que, justamente quando Picasso desenvolveu uma nova abordagem estética na pintura, a primeira obra que marca claramente o início do cubismo seja um quadro sobre um bordel. Picasso começa a se preparar para pintar a obra mais importante de sua vida. Ele vai levar 9 meses inteiros para isso. Nunca antes Picasso dedicou tanto tempo a uma única pintura em toda a sua vida. Ela passará por inúmeras transformações que se cristalizarão em As Senhoritas de Avignon. Pablo Picasso fez centenas de esboços das senhoritas. São eles que nos mostrarão a direção do pensamento do artista do começo ao fim. Nos seus esboços vemos 3 momentos decisivos importantes. Vamos analisá-los separadamente. Inicialmente, Picasso pensou em um enredo bastante banal. Um estudante entra em um bordel e 5 moças se oferecem para ele. Na primeira versão, havia 2 figuras masculinas, mas logo desapareceriam gradualmente. E aqui a história de Picasso e seu passado em bordéis vai nos ser útil. Ele, como ninguém mais, conhecia bem essa mise-en-scène. Preste atenção, todas as moças na primeira versão olham para quem entrou. É uma cena bastante banal, da qual Picasso participou várias vezes em sua vida. Depois veja, o estudante se transformou em uma das damas e a 6ª figura foi removida da composição. E seria estranho deixar as outras moças encarando a própria amiga. Picasso decide direcionar os olhares delas para o espectador e isso acaba sendo uma decisão muito poderosa. Nisso, sente-se um desafio, uma demonstração da própria nudez, mas a interação com o espectador já acontece diretamente, sem intermediários. Esse recurso pode ter sido inspirado pela Olímpia de Manet, que na época causou alvoroço pelo olhar ousado dirigido ao espectador. Picasso também propõe que observemos as belas mulheres não as escondidas, mas diretamente, quando elas mesmas olham para você, sem vergonha, se exibindo. Todos nós estamos prontos para admirar um corpo bonito na praia, mas rapidamente desviamos o olhar se a pessoa nos encara. E o olhar direto para o espectador é um desafio, uma ousadia, eu diria até uma indecência. Preste atenção, aqui ainda vemos a suavidade das formas e não há nenhum indício de cubismo. E por último, e talvez a mudança mais importante, finalmente, os rostos das 2 figuras à direita adquirem características típicas das máscaras africanas, e toda a composição se torna angulosa. É exatamente essa mudança que será profética para Picasso e para toda a arte. Isso ocorre quando Picasso entra em contato com as máscaras no museu. Acho mais provável que Picasso, nesse momento, já sentindo que havia encontrado algo novo, estivesse febrilmente procurando a versão final. Ele não coloca máscaras nas 5, mas distorce e primitiviza os corpos das outras, seguindo sua intuição. E é muito interessante observar como ele busca, como sofre, como muda a ideia pela 100ª vez, até encontrar algo que parece um enorme risco e ao mesmo tempo se tornará um grande avanço. Evento 7. Encontro com Georges Braque. As moças de Avignon não representam ainda o período cubista, mas sim o período intermediário negro ou africano, precursor do cubismo. Preste atenção, este já é o 4º período nas buscas de Picasso. O artista evolui, se desenvolve, reflete, está em constante busca de seu estilo único e com cada quadro seu se aproxima cada vez mais da descoberta. É assim que geralmente acontece. Não é uma iluminação repentina ou um raio negro, mas sim o trabalho árduo, a inspiração nas obras dos grandes mestres e a releitura da arte de outras culturas que levam a grandes descobertas. Muito em breve teremos em mãos a chave para as obras de Picasso. O período vai durar apenas 2 anos, até 1909,
Neste ano, Picasso já tem 27 anos. Para os padrões do início do século XX, ele já é um homem maduro. Nessa época, os homens geralmente já têm família e filhos. Picasso ainda não se casou e vive com Fernanda Olivier, apesar do relacionamento desgastado entre eles. Ao mesmo tempo, Picasso se aproxima do artista francês Georges Braque. Braque, em 1907, vai ao ateliê de Picasso para ver o famoso bordel de Avignon. E a novidade da abordagem de Picasso o fascina. Braque se distancia da imitação de Matisse e se aprofunda na estética de Picasso, não como um imitador, mas como um parceiro. Eles têm muito em comum. A mesma idade, não são apenas contemporâneos. Braque tem 25, Picasso 26, Picasso 26. Ambos são rebeldes artísticos em busca de algo. Naquela época, Braque já era um fauvista, participante do movimento artístico rebelde. E ambos, claro, são muito talentosos e ambiciosos. É nesse duo que nos anos seguintes o cubismo vai se cristalizar. Eles se ajudam, criticam, discutem ideias e quadros, tornam-se aliados, alunos, críticos e mentores um do outro. Se você já trabalhou em um projeto junto com alguém, entende a energia que é quando alguém ao seu lado está cheio de ideias. Duas cabeças pensam melhor do que uma, não é? A colaboração e rivalidade entre eles aceleram seu pensamento criativo. A conexão entre eles era tão intensa que, por vezes, eles mesmos não sabiam quem havia pintado as obras. Picasso mais tarde lembrava: quase todas as noites, ou eu ia ao ateliê do Braque, ou ele vinha ao meu. Cada um de nós precisava ver o que o outro tinha feito durante o dia. Braque uma vez expressou isso de forma mais poética. Éramos como dois alpinistas ligados pela mesma corda. E o topo que eles estavam escalando, é claro, era o cubismo. E não estou enfatizando esse vínculo à toa. Em breve você conhecerá aspectos pouco conhecidos do surgimento do cubismo. Talvez a relação entre Braque e Picasso tenha sido melhor caracterizada por William Rubin, ex-diretor do Departamento de Pintura e Escultura do Museu MoMA em Nova York. A colaboração entre Braque e Picasso é única na história da arte por sua duração, intensidade e influência. Nenhum outro estilo moderno foi uma invenção simultânea de dois artistas em diálogo um com o outro. Nos anos de colaboração, Picasso e Braque criaram não apenas grandes obras, mas também uma linguagem visual. O cubismo que conhecemos foi uma visão que nenhum artista conseguiria alcançar sozinho. Evento 8. A morte de Cézanne. Agora vamos voltar alguns anos no tempo. É geralmente aceito que Picasso é o fundador do cubismo, mas há algumas inconsistências na cronologia da obra de Picasso e do surgimento do cubismo que despertaram minha curiosidade e colocam essa ideia em dúvida. Vocês vão ver tudo por si mesmos agora. Em 1906 morre Paul Cézanne e em 1907 é organizada sua exposição póstuma. Nela, inclusive, são exibidas obras de seu último período. Segundo muitos contemporâneos, essa exposição marca o fim do impressionismo e a transição para uma nova fase na pintura. Nela é exibida a obra de Cézanne, Monsen Vintori, criada por ele ainda em 1890, 17 anos antes da exposição. Simultaneamente, são publicados seus postulados, descrevendo a decomposição das formas complexas dos objetos em formas geométricas simples. Cézanne reduz todos os fenômenos naturais a 3 formas: cilindro, esfera e cone. Esses postulados, que abrem uma nova forma de pensamento pictórico, causam uma enorme impressão em muitos jovens artistas. No outono do ano seguinte, 1908, Georges Braque participa do Salão de Outono, onde apresenta 6 paisagens pintadas em um novo estilo para ele, surgido sob a influência de Cézanne. Aqui está um deles. O júri do salão, que incluía até mesmo o já famoso naquela época Matisse, rejeita suas obras. Matisse declara: atenção, Braque enviou uma pintura composta inteiramente de cubos. É exatamente essa declaração de Matisse que se espalhará e se tornará a raiz do nome cubismo, em resposta à crítica negativa de Matisse. O galerista Convaler organiza em sua galeria uma exposição das novas obras de Georges Braque. Observem atentamente. É exatamente essa exposição que se torna a primeira mostra de pinturas cubistas. Nesse período, Picasso está fascinado pela arte africana, e essa fase ficou conhecida como seu período africano. Preste atenção, foi justamente Braque, seguindo as ideias de Cézanne, quem pintou a primeira série de quadros cubistas. Compare os quadros de Braque e Picasso do mesmo período. À esquerda, Picasso, latas, tigelas, no centro, cubismo clássico, e à direita, uma pintura de Braque.
Concordo que, às cegas, é muito mais provável classificarmos a obra de Braque como cubista. Mas veja o que vai acontecer a seguir. No ano de 1909, Picasso vai para a Espanha, sua terra natal, pinta muito ao ar livre e, ao retornar para Paris, organiza uma exposição surpreendente. Em suas paisagens aparecem sinais claros do estilo de pintura que já vimos em Cézanne e Braque. Picasso exclama para a natureza: você deve ver o cilindro, a esfera, o cone, quase palavra por palavra, os postulados de Cézanne. De forma alguma estou tentando diminuir os méritos de Picasso. Posteriormente foi ele, como uma locomotiva, que impulsionou e desenvolveu o cubismo a patamares inimagináveis. Mas se reconstruirmos os acontecimentos, fica evidente que a ideia, ou se preferir, a teoria do cubismo foi criada por Cézanne, e as primeiras pinturas cubistas foram feitas por Braque. Picasso foi o primeiro a recorrer à própria ideia do cubismo como decomposição do espaço em partes, só em 1909, um ano depois de Braque. No entanto, posteriormente, seu período africano também será chamado de cubismo de forma inesperada e, voilà, o início do cubismo será em 1907 com As Senhoritas de Avignon, um ano antes de Braque. Na minha opinião, sim. O período africano de Picasso não é menos importante como um passo em seu desenvolvimento e no desenvolvimento da arte, mas se acreditarmos nos fatos, Picasso não foi nem o ideólogo, nem o primeiro artista cubista. Eu diria que ele se tornou seu porta-voz enérgico, até mesmo furioso e desesperadamente ambicioso. Talvez sem a energia de Picasso, não teria havido aquele avanço cujos resultados hoje nós apreciamos juntos. Já vimos que, frequentemente, o que transforma o sucesso em sucesso não é a ideia em si, mas sim o árduo trabalho para popularizá-la. Braque e Picasso vão colaborar e competir por mais alguns anos, mas em 1912 começará a Primeira Guerra Mundial, e em 1914 Braque será convocado para o exército francês. Picasso não é convocado porque é espanhol. Logo depois, Braque é ferido na cabeça, fica gravemente doente e, após a recuperação, não retorna mais ao cubismo, deixando para Picasso o domínio total de seu legado conjunto. E aqui o talento de Picasso para desenvolver ideias encontra o terreno mais fértil. O artista sempre ousa ir mais longe e ser mais audacioso do que todos. Se Braque tentava manter harmonia, reconhecimento e sinais em suas obras, Picasso fazia tudo ao contrário. Ele lançava exatamente o desafio ao espectador que se tornaria, como consequência, o manifesto da nova arte. Não é preciso retratar o objeto de forma reconhecível. A arte pode trabalhar não só com a forma do objeto, mas também com a própria realidade. Picasso, na verdade, começa o jogo mais importante e duradouro de sua vida. Retratar um objeto de forma distinta de sua aparência real, mas mantendo o seu reconhecimento pelo espectador. É exatamente por isso que no início, em suas pinturas aparecem muitos objetos com elementos 100% reconhecíveis. Violino, orifícios, guitarra, cordas, rosto humano, nariz, olhos. Esse período de Picasso é chamado de cubismo analítico, uma tentativa de dissecar a realidade de modo que o objeto deixe de ser ele mesmo, se desfaça em partes, como se o observássemos simultaneamente de diferentes pontos de vista. E Pablo Picasso vai lidar brilhantemente com essa nova e fascinante tarefa. Evento 9, o roubo da Mona Lisa. E agora, cronologicamente, chegamos ao caso sobre o qual eu prometi contar para vocês. Embora isso não tenha influenciado sua obra, vai nos ajudar a entender que tipo de pessoa era Pablo Picasso, ou melhor, que ele era apenas um ser humano. Então, em 1911, a Mona Lisa é roubada do Louvre. Se você não conhece essa fascinante história, assista ao meu vídeo sobre o roubo. É um verdadeiro caso de detetive, link na descrição. Como já falei para vocês, Picasso era fã das esculturas ibéricas, e seu grande amigo Apollinaire, sabendo da paixão de Picasso, convenceu seu amigo Géry Pierret a roubar 2 estatuetas do Louvre. Naquela época, o Louvre tinha pouca segurança e não havia alarme. Roubar as estatuetas e escondê-las sob o sobretudo não era tecnicamente difícil. Picasso comprou as estatuetas por apenas 100 francos, equivalente a $440 atualmente. Ele não escondia e até se gabava delas diante dos amigos artistas. Era um troféu muito valioso, roubado do Louvre, os ancestrais do cubismo. Pierret, seduzido pelo dinheiro fácil devido a dificuldades financeiras, rouba mais 2 estatuetas poucos dias antes do roubo da Mona Lisa e as oferece a Apollinaire. Mas a notícia do roubo da pintura já repercutia mundialmente e Apollinaire, horrorizado, recusa a generosa oferta de Pierret e o expulsa para evitar problemas. Porém, a roda já tinha começado a girar. A polícia conclui que o mesmo indivíduo roubou as estatuetas e a Mona Lisa. E na prateleira da lareira de Picasso está a estatueta do Louvre, e todos sabem disso.
A sede de fama de Picasso desta vez lhe pregou uma peça e o artista começa a enlouquecer de medo. Ele vê policiais vigiando-o por toda parte e então ele e Apollinaire decidem fugir da França. Fernando Olivier descreve assim: eles pareciam crianças arrependidas, tomadas pelo medo e planejando fugir do país. Eles queriam se livrar imediatamente dos objetos comprometedores e no final decidiram jogar a mala com as esculturas no Sena durante a noite. Eles saíram de casa por volta da meia-noite com as malas nas mãos e voltaram às 2 da manhã, completamente exaustos, sem terem feito nada com as malas e seu conteúdo. Eles caminharam de um lado ao outro sem conseguir se livrar dos objetos, sentindo-se vigiados. A imaginação deles criava milhares de possibilidades de acontecimentos, cada uma mais absurda do que a anterior. No final, os receptadores de objetos roubados acabam presos. Chorando e suplicando perdão, eles comparecem ao tribunal 4 dias depois. Então, perante o juiz, Picasso age de forma desesperada e completamente inesperada para seu amigo. Ele declara que não conhece Apollinaire e que tudo isso é obra dele mesmo. Décadas depois, Picasso falou sobre essa declaração em uma entrevista. Quando o juiz me perguntou: "Você conhece este cavalheiro?", eu respondi: "Nunca vi esse homem antes." Notei como a expressão de Guillaume mudou, o sangue sumiu do rosto dele. Ainda sinto vergonha disso. Os 2 homens choravam, suplicando por clemência ao tribunal. No fim, o juiz decidiu que esse casal lamentável dificilmente se relacionava com o roubo da Mona Lisa. Ambos os criminosos foram perdoados e libertados. Como você pode ver, Picasso era capaz até de abandonar um amigo para salvar a própria pele. Por isso, vamos repetir mais uma vez: artistas são apenas pessoas, com todas as fraquezas que nós também temos. E é exatamente isso que torna suas obras tão emocionais e próximas de nós, pois as emoções que eles colocam nelas também nos são familiares. Evento 10. Encontro com Olga Koklova. De 1917 a 1925, Picasso se interessa pelo balé russo. Em 1917, ele trabalha nos cenários para o Balé Parade e conhece Olga Koklova, uma bailarina russa. Ele se apaixona perdidamente por ela e decide pela primeira vez na vida se casar. Olga e Pablo se casaram em 18 de junho de 1918 em Paris, na Catedral Ortodoxa de Alexandre Nevsky. Jean Cocteau e Max Jacob foram testemunhas no casamento. Após o casamento, a pedido do marido, Olga encerrou sua carreira no balé e eles viveram felizes juntos até 1927, quando Picasso se envolveu com uma nova mulher. No início dos anos 20, ele finalmente esgota e se afasta do cubismo. E logo, os surrealistas entram em cena liderados por Salvador Dalí S. Dalí conhece Picasso em 1926. Naquele momento, Picasso, aos 35 anos, já é envolto em fama, rico e famoso, enquanto Dalí, com apenas 22 anos, olha para Picasso como um mais novo olha para um mais velho. Mas isso, como sabemos, não durará muito. Dalí em breve se tornará ainda mais extravagante e buscador de fama do que Picasso, com quem permanecerá por toda a vida em uma rivalidade amigável pelo título de espanhol mais incrível. O surrealismo inspira também Picasso, e no final dos anos 20 começa, talvez, o período mais difícil e irregular, mas o meu favorito, Picasso. Esse é, na minha opinião, o último período realmente impressionante, cheio de buscas e incertezas. Tenho certeza de que as pinturas desse período são muito familiares para vocês, e geralmente são as mais incompreendidas de sua obra. E agora vamos aprender a interpretá-las partindo do que já sabemos sobre Picasso. Nesse período, Picasso meio que reúne tudo o que desenvolveu ao longo dos anos de trabalho. Vamos analisar algumas pinturas desse período que talvez você já tenha visto, e que provavelmente pareciam apenas rabiscos. Olhe para esta pintura de 1929, apenas tente adivinhar o que está representado nela. Concorde, é bastante difícil, mas se eu disser o nome da pintura, tudo fará sentido. O nome da pintura é O Beijo, e imediatamente vemos um beijo. Aqui estão 2 cabeças, olhos, lábios. O que faz Picasso? Picasso tenta simplificar ao máximo a forma em um gesto muito familiar para nós. Ele faz isso de maneira tão abstrata que as pessoas aqui não são reconhecidas à primeira vista. Picasso explora os limites do reconhecimento dos objetos. Até que ponto é possível simplificar a imagem para que o beijo ainda seja reconhecido? E aqui está outro beijo do mesmo ano. Aqui vemos o mesmo experimento, mas com uma abordagem diferente. Vamos ver também em cada olho uma sugestão de cabelo, dentes, narizes. Aqui o beijo é sutil, mas é fácil reconhecer 2 cabeças voltadas uma para a outra.
Vamos tirar deles os traços antropomórficos típicos, como olhos e dentes, e o beijo se tornará completamente ilegível. Se você remover qualquer um dos elementos, a cena ficará abstrata demais. E Picasso tenta encontrar um equilíbrio e deixar para nós a emoção que figuras abstratas simples não conseguem transmitir. E o que pode ser mais emocionante do que um beijo? E seguimos em frente, ano de 1930. Picasso começa a minimizar elementos, distorcer proporções e reposicionar os traços faciais típicos. Veja, se não fossem os dois olhos, você saberia que isso é uma cabeça? Deixe-me tirá-los para você agora. Este desenho mostra muito bem a direção do experimento de Picasso, que será desenvolvido mais adiante. Até que ponto podemos misturar o rosto humano para ainda vermos nele uma cabeça ou até mesmo uma emoção? 1931 e novamente o beijo. Olhem aqui, já vemos uma influência clara do surrealismo, mas de uma maneira única e muito reconhecível de Picasso. Se os surrealistas se concentravam na extravagância e no fantástico, ou até mesmo no grotesco da mise-en-scène, Picasso volta a experimentar com o corpo humano. Aqui é quase impossível distinguir a quem pertencem as partes do corpo propositalmente. Mas vemos dois seios, duas cabeças, línguas, e entendemos que são duas pessoas, e uma delas claramente é uma mulher. E talvez em uma das partes esteja escondido o que faz da segunda figura um homem. Deixe-me fazer um novo experimento removendo as partes corporais mais reconhecíveis. Como por mágica, toda a narrativa e mistério da pintura desapareceram, transformando-a em um monte de pedras. Incrível, não é mesmo? Assim como o surrealismo retrata cenas impossíveis, Picasso retrata corpos impossíveis. Mas se os surrealistas apenas nos mostram um mundo estranho, Picasso ainda brinca com o espectador, faz com que ele vire a cabeça, tente adivinhar o que está vendo. Não é fascinante? Ou aqui está outro excelente exemplo, para o qual estou te guiando suavemente. Garota jogando uma pedra. Se você não entender a linha de pensamento do artista, pode parecer algum tipo de provocação. E de certa forma é mesmo. Pablo Picasso despreza o óbvio. O óbvio é entediante, qualquer um pode retratá-lo. E ele mais uma vez cria para nós um quebra-cabeça, ou uma dor de cabeça. Você já percebeu por dois pontinhos minúsculos, quase imperceptíveis, que aquela coisa alongada é uma cabeça com olhos? Outro pontinho transforma a pedra em uma barriga com um umbigo. Duas bolas, obviamente, são os seios, e aqui ele até dispensa os mamilos. Mesmo que eles estejam nos lugares errados, ainda os reconhecemos. Na verdade, todas essas partes do corpo parecem algumas pedras, e Picasso está tirando sarro da gente. Para criar contraste, ele pinta a própria pedra, aquela que essa donzela de pedra está lançando de cinza. E todos nós imediatamente vemos que isso não é parte do corpo humano, embora também haja um ponto nele. Vejam como o nosso olhar é importante para Picasso. Como ele quer nos mostrar um outro lado da realidade, e ao aprendermos a olhar, começamos a enxergar, não é mesmo? Avançando 1932, após brincar com a simplificação dos corpos, Picasso passa a simplificar as emoções. Em todas as pinturas anteriores nós percebíamos a pessoa, certo? Será possível, simplificando ou enganando a visão, transmitir uma emoção? Esse é um desafio de um nível muito mais alto e um verdadeiro teste para o gênio de Picasso. Veja, eu propositalmente não vou dizer o nome da pintura. O que essa mulher está fazendo, aparentemente desenhada de forma tão primitiva? Percebemos imediatamente que ela está em paz, sentada confortavelmente com a cabeça reclinada na poltrona. Essa pintura transmite uma sensação de bem-aventurança, não é? A pintura se chama O Sonho, e nós claramente vemos que é um sonho muito agradável. Já vimos esse tipo de sonho muitas vezes e não queríamos acordar. Então, é possível transmitir emoções usando uma técnica tão simples, quase primitiva? E aqui está a próxima pintura, que é muito parecida com a anterior. A mesma pose, a mesma expressão de felicidade no rosto e os olhos fechados. Esta pintura se chama Leitura. Selecionei para vocês uma série de pinturas com temas semelhantes para que possam acompanhar a evolução do olhar de Picasso. Aqui ele passa para uma representação quase gráfica, plana, sem perspectiva, com cores suaves, abrindo mão do máximo possível de meios expressivos. E mesmo assim conseguimos ver e sentir a emoção dessa mulher. Pablo Picasso vai cada vez mais longe, tentando encontrar onde está esse limite quando a imagem humana se desfaz, se fragmenta em elementos desconexos e deixa de provocar emoções em nós. E aqui está mais uma, sentada em frente ao espelho. Um passo a mais. Aqui, vejam, Pablo Picasso vai além.
E se removermos até mesmo as características humanas e deixarmos apenas a pose? E me parece que aqui Pablo Picasso já atinge um grau de simplificação em que a emoção só pode ser percebida com muito esforço. No entanto, ainda vemos uma mulher e sua pose. Pelo espelho reconhecemos pela linha quase imperceptível do contorno no reflexo, e isso é quase a simplificação máxima. Mas isso já é suficiente para entendermos a cena. Então, consegui despertar um pouco seu interesse pelos enigmas de Picasso? Eu realmente espero que sim. Avançando para 1932, a obra Descanso retrata o mesmo tema, mas agora quase completamente desconectado da realidade. Aqui já mal conseguimos reconhecer a mulher pelos 2 círculos e linhas de cabelo, mas sozinhos nunca adivinharíamos que ela está descansando ou qual emoção está sentindo. Picasso distorceu a cabeça dela, colocou a boca entre os 2 círculos dos olhos, o nariz de lado e um dos seios caiu. Você consegue ver alguma emoção nesta pintura? Você reconheceria o êxtase se não fosse pelo título? Mas mesmo que não, é infinitamente interessante observar essa pintura. Para mim, essa pintura está no limite do reconhecimento. É quase abstrata, sem objeto definido. Eu gosto do Picasso justamente pelas emoções. Isso é de 1932. Os olhos, nariz e lábios de Budô estão espalhados lateralmente, quase em uma abstração completa. Nenhuma emoção, puro experimento, puro desejo de Picasso de reivindicar para si todas as formas possíveis de distorção do corpo humano. E todas essas pinturas distintas, em técnicas variadas, foram feitas por ele em um só ano. Todos esses estilos e muitos outros, em apenas alguns anos, Picasso, como um louco, praticamente produz retratos em estilos completamente diferentes, apressando-se para se tornar um pioneiro, um desbravador. E no final, sua ousadia, sua incrível capacidade de trabalho movem a enorme montanha chamada Mundo da Arte, no topo da qual ele acaba subindo. E totalmente merecido. Acho que esse período de Picasso foi o mais brilhante, explosivo em sua carreira, como se ele tivesse pressa de abraçar o inatingível, de experimentar tudo no mundo, tanto no amor quanto na pintura. Em 1939, ele teve um novo amor. Aos 58 anos, Picasso começa a se relacionar com Dora Maar, de 31 anos, e pinta seu famoso retrato. 20 anos antes, um retrato assim teria provavelmente horrorizado ou até ofendido qualquer mulher. Basta lembrar do retrato de Gertrude Stein, com o qual tudo começou. Só que agora Picasso já havia aberto caminho com seu talento inédito e uma capacidade de trabalho fantástica, e agora o mundo aguarda ansiosamente seus novos experimentos. Tudo isso acabará levando-o à sua maior realização, a obra mais impactante e a minha favorita, Guernica, pintada em maio de 1937 a pedido do governo da República Espanhola. Mas sobre essa pintura farei um vídeo separado. Picasso ainda fará muitas buscas e descobertas pequenas e grandes, tornando-se o artista mais prolífico da história, registrado no Guinness, com mais de 150 mil obras criadas. No final da sua vida, Picasso pintava um quadro por dia, o que, na minha opinião, se assemelha mais a uma produção em massa. E isso, ao que parece, afetou bastante a qualidade de suas obras. Na minha opinião pessoal, parece que no fim da vida, Picasso já estava descansando sobre os louros da fama. Cada traço feito por ele valeria milhares ou milhões de dólares e sua arte se tornaria superficial, reconhecível e sem identidade. Picasso viveu 91 anos, cheios de grandes descobertas e sem medo de usar essa palavra, de um verdadeiro feito criativo. Ele morreu em 1973, invicto, tendo experimentado de tudo e conseguido tudo antes dos outros. E vocês, espero eu, depois do meu vídeo de hoje, também encontraram as chaves para saber como olhar para Picasso. E por que nem mesmo uma criança poderia ter desenhado isso? Amigos, por favor, inscrevam-se no meu canal e deixem um like neste vídeo, só isso ajuda o meu canal a crescer. Também criei um Patreon e um Boosty, inscrevam-se e sejam meus patrocinadores, muito obrigado a todos.